Oi, gente, tudo bem? Vamos começar o segundo bimestre falando de fígado. O fígado é a maior glândula isolada do corpo e ele possui uma função endócrina e uma função exócrina. A função endócrina é a que envia substâncias para o sangue e a função exócrina é a que envia para a luz intestinal, então pela bile. Bom, aqui eu trouxe um esqueminha funcional de mais ou menos como funciona o fígado. A gente tem os hepatócitos, que são as células funcionais do fígado, então são as células que vão trabalhar. Eles também são responsáveis pela produção da bile, que auxilia na digestão de gordura. A gente tem os canalículos biliares, que são como se fossem canos, ductos, por onde essa bile vai passar, para depois irem para os ductos, enfim. E tem os colangiócitos também, que eles também carregam a bile e também formam os ductos. E aqui não está representado, mas a gente também tem as células de Kupffer, que são as células imunes do fígado. Então, são as células que têm atividade fagocitária, enfim, são as células que vão cuidar dessa parte imunológica. Então, gente, uma coisa que eu acho importante aprender para a gente entender melhor a fisiologia do fígado é como funciona o sistema porta. Basicamente, esse sistema ele vai trazer o sangue, que vem lá do intestino, estômago, baço, para o fígado. A gente tem aqui na entrada essa tríade portal, que é constituída do ducto biliar, veia porta hepática e artéria hepática. A veia porta é aqui onde o sangue vai entrar e vai vir para o fígado. A artéria hepática, o fígado, como qualquer outro órgão do corpo, ele precisa de oxigenação, enfim. Então, ele tem essa artéria hepática para ele se autonutrir. E a gente tem esse ducto biliar, mas vamos focar aqui na veia porta. Então, esse sangue vai vir lá do intestino, estômago, baço, vai entrar pela veia porta hepática, aí entrou, vai vir lá, vai passar lá pelo sinusoide hepático, que lá nos sinusoides a gente tem as células funcionais, que são os hepatócitos, então eles vão fazer o trabalho deles, e esse sangue metabolizado, limpo, enfim, ele vai vir e cair aqui na veia central, e essa veia central vai desembocar na veia hepática. Então, não confundam veia hepática com veia porta hepática. A veia porta hepática é a entrada, a veia central é a saída. E uma pergunta que a gente se faz é se o fígado regenera. E sim, ele tem capacidade de regeneração. Esse potencial mitótico dos hepatócitos é mantido durante toda a vida do animal. Então, para a gente ter essa restauração, a gente tem o potencial mitótico mais a hiperplasia. E se a gente faz a restauração cirúrgica de até 75% do fígado, a gente tem essa restauração rápida da sua massa original e essa regeneração completa efetivada em até 30 dias. Então, só que a questão é que a lesão aguda por substâncias tóxicas, ela pode ser seguida pela completa recuperação do órgão, que nem eu falei. Porém, se a gente tem uma exposição crônica, a gente vai começar a ter tecido conjuntivo fibroso, então a gente vai ter a cirrose no fígado. Então, ele vai ficar diminuído de tamanho e com mais tecido conjuntivo fibroso intrahepático. Sobre algumas funções do fígado, no fígado a gente tem a síntese de toda a albumina, alfa e beta-globulinas, colesterol, fatores de coagulação, mais importante aqui, o fibrinogênio. O fígado armazena lipídios, vitaminas, não armazena proteínas, e faz a secreção da bile, que nem eu falei, que é importante na emulsificação de gordura, para a gente digerir gordura. Sobre a hemocaterese, vamos lá entender como funciona. Quando a gente quebra, quando a gente destrói um eritrócito, a gente libera a fração M, e essa fração M vira biliverdina mais ferro. E aí isso vira a bilirrubina indireta. Aí lembra que ela vai lá, passa pelo fígado, vira bilirrubina direta. Aí vai para a bile, intestino, vira urobilinogênio, e esse urobilinogênio é convertido em urobilina e estercobilina. Então, isso é importante só para se ela fazer alguma questão, perguntando de onde vem a bilirrubina e tudo mais, então lembra que vem dessa fração M e de todo esse processo. Falando de amônia, a amônia ela é tóxica para o organismo, então ela tem que virar ureia, e ela vira ureia no fígado. Então, ela é tóxica porque ela é volátil e ela gera alterações quando passa pelo sistema nervoso central. Então, essa amônia vira ureia no fígado. Então, isso é importante porque se a gente tem algum problema no fígado, provavelmente a gente vai ter mais amônia e menos ureia. Não pode diagnosticar répteis e mamíferos da mesma forma pela amônia, porque os mamíferos terrestres eliminam ureia, já os aquáticos
eliminam amônia e os répteis eliminam ácido úrico. Então, se tiver alguma questão que a gente pode diagnosticar da mesma forma, pela amônia, a gente não pode, porque eles eliminam de formas diferentes. Sobre o metabolismo dos carboidratos que acontece no fígado, a gente tem alguns processos. Quanto aos carboidratos, o fígado retira a glicose absorvida do sangue portal e armazena. O fígado faz gliconeogênese, que é uma nova formação de glicose. Então, a gente tem a síntese de glicose a partir dos aminoácidos glicogênicos para atender às necessidades de energia do organismo durante o jejum. Então, no jejum, a gente não tem glicose, então o fígado ele consegue fazer essa gliconeogênese, formar uma nova glicose, mais ou menos assim. Glicogenólise, lembra que tudo que tem lise no final quer dizer quebra. Então, quebra de glicogênio. Então, para a gente ter auxiliar nessa manutenção da glicemia e faz conversão da galactose em glicose. E sobre o metabolismo dos lipídios, a gente tem oxidação das gorduras, então remoção de lipídios do sangue, a gente tem produção dos ácidos graxos, que são os triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol. Tem a formação de corpos cetônicos, então a gente pode até lembrar lá da patologia geral. A gente tem lá a gordurinha, ela é convertida em ácidos graxos voláteis no fígado, e uma parte desses ácidos graxos voláteis viram corpos cetônicos, que dependendo da quantidade pode ser neurotóxico. Então, gatos que têm deficiência em enzimas que façam essas conversões, a gente pode ter ali uma lipidose. Então, lembra que os gatos eles têm mais dificuldade em metabolizar a gordura. Então, um gato que para de comer ou passou por algum processo de estresse, como, sei lá, uma castração e tudo, às vezes ele era até descrito como gordinho e agora não está comendo, enfim, a gente pode ter lipidose por conta dessa dificuldade deles em metabolizar a gordura. E, por último, o metabolismo de proteínas. Então, o fígado ele sintetiza a maioria das proteínas. Então, essa síntese ocorre a partir dos aminoácidos essenciais que vêm da dieta ou dos não essenciais que são sintetizados pelos hepatócitos. Então, essa capacidade de sintetizar proteína a partir de aminoácidos não essenciais vem dessa conversão de um aminoácido em outro através do processo de transaminação. Aí a gente tem a síntese de proteínas, que nem eu tinha falado já, a albumina, globulinas e as proteínas da fase aguda. A albumina é importante porque se a gente tem um problema hepático, então a gente tem essa redução na produção de albumina, e a albumina ela é super importante para a gente manter a pressão oncótica, que é aquela pressão que pega o sangue que está lá no intestino e joga de novo para dentro do vaso. Aquela pressão que puxa o líquido que está lá fora para dentro do vaso. Então, é essa pressão que mantém o líquido dentro do vaso. Se a gente lembrar dessas pressões, a gente tem a pressão hidrostática e a pressão oncótica. A pressão hidrostática é a que vai jogar lá para o intestino, e a pressão oncótica é exercida por proteína e ela puxa esse líquido de volta para o vaso. Então, se a gente tem um problema nessa produção de albumina, a gente pode ter ascite, edema. Então, o animal com ascite, provavelmente, ele está com albumina baixa e pode ser por um problema hepático. A gente tem também a produção das proteínas da coagulação e distribuição de aminoácidos no organismo. E ciclo da ureia eu já comentei com você. Então, entrando em doença hepática, elas são mais comuns em doenças difusas e menos comum em doença focal. E aí a gente tem lesão hepática basicamente em 3 ocasiões. Quando a gente tem formação de toxinas, que aí vai ser uma doença primária. Então tem uma doença primária no fígado que vai gerar toxinas e aí vai gerar essa lesão hepática. Quando o fígado precisa trabalhar mais, então gera hepatomegalia, né, aumento do fígado. E por pressão em outros órgãos ou no próprio fígado. Alguns exemplos de doenças que podem gerar doença hepática é a diabetes, porque essa resistência à insulina, por exemplo, pode levar ao acúmulo de gordura no fígado. O hipertiroidismo, porque esse aumento do hormônio tiroidiano acelera muito o metabolismo e pode gerar lesão em vários órgãos. Lipidose, enfim, a maioria das doenças metabólicas pode gerar doença hepática. Então, aqui tem alguns sinais de doença hepática difusa e é muito bom a gente tentar entender o porquê desses sinais. Então, icterícia, porque tem um acúmulo de bilirrubina. Edema e emaciação, que nem eu comentei com vocês, por falta da pressão oncótica, então por falta de albumina. Desarranjo da função intestinal por conta dos sais biliares da bile que emulsificam. Então, se a gente tem esse desarranjo na função intestinal.
diátese hemorrágica por conta dos fatores de coagulação e do fibrinogênio deficientes, dor abdominal e essa distensão por conta da hepatomegalia. Então, quando o fígado ele aumenta, ele vai comprimir outros órgãos e aí vai gerar dor e vai ter essa distensão. Anorexia, tremores musculares, enfraquecimento por conta de nutrientes, por conta da falta dos nutrientes. Hiperexcitabilidade de convulsões, tanto pelo acúmulo de amônia, então a gente não tem aquela conversão de amônia em ureia, amônia tóxica, e também pela não degradação da acetilcolina. E aí vai ter a formação de falsos neurotransmissores a partir de radicais livres. Coma devido à encefalopatia hepática. Então, quando a gente tem doença hepática, a gente começa a ter um acúmulo de substâncias que a gente não queria ter, e aí pode gerar essa encefalopatia hepática, e prurido devido à retenção de sais biliares. Diferenciando as icterícias, a gente tem a pré-hepática, a hepática e a pós. Então, a pré-hepática acontece antes do fígado, então ela acontece por doenças hemolíticas, então doenças que a gente tem hemólise intravascular e tudo. Hepática, então se a gente tem um problema diretamente no fígado, e aí a gente vai ter esse acúmulo de bilirrubina. E pós-hepática, quando a gente tem uma obstrução pós-fígado, então nos ductos, em tudo que vai tirar aquela bilirrubina lá do fígado e vai levar para fora. Então, se a gente está tendo uma obstrução, a gente vai ter esse acúmulo de bilirrubina e aí vai ter o quadro de icterícia. Bom, falando sobre os testes, a gente tem os testes relacionados à entrada, conjugação e secreção hepática. Então, a gente usa bilirrubina e ácidos biliares. Os testes relacionados com a depuração portal, que é esse nome aqui, ácidos biliares e amônia. Testes relacionados com a síntese hepática, então que o fígado está sintetizando, a gente usa albumina, glicose, ureia e os fatores de coagulação. E os testes que indicam lesão hepática e não função, lesão hepática, a gente tem a ALT, o AST e o SDH, e FA e GGT. Uma coisa que é importante é que a gente pode não ter a lesão e estar perdendo a função hepática. E nenhuma dessas enzimas aqui que eu estou mostrando são hepatoespecíficas, então elas sofrem interferências, elas têm o que a gente chama de isoenzimas, são tipo irmãs gêmeas delas que estão em outros lugares. Então não é que tipo assim, a gente vê o ALT e tem certeza que é uma lesão hepática, que é no fígado, a gente vê o FA e tem certeza que é no fígado. Não, elas têm essas enzimas em outros lugares do corpo. Exemplo. O FA sofre muita interferência dos ossos, então um animal jovem, por exemplo, que ainda está crescendo e tudo, ele vai ter uma FA mais alta por conta desse crescimento. Falando aqui do ALT e AST, o ALT a gente usa mais para pequenos animais, porque eles têm o ALT em maior quantidade, e ruminantes e equinos a gente costuma usar mais o AST, porque eles têm esse AST em maior quantidade. FA a gente usa para canalículos e ela também está localizada em quantidades significativas, como eu falei, no tecido ósseo, mucosa intestinal, placenta, rins, então a gente tem FA nesses outros lugares. GGT a gente usa para ductos biliares, também está localizado nos rins, pâncreas e intestino. E a LT e a ST são encontradas lá no citosol celular. Falando da icterícia especificamente, a icterícia não é uma doença, é uma síndrome, então é um conjunto de sinais e sintomas. Ela é caracterizada pelo acúmulo de bilirrubina no plasma e nos tecidos, e aí, consequentemente, a gente vai ter aquela coloração amarelada na pele, mucosas, na esclera. É importante saber que a hiperbilirrubinemia ela acontece antes no plasma do que nas mucosas. Então, a gente pode ter ali um animal aparentemente bem, sem icterícia, mas aí quando a gente faz o teste, a bilirrubina está alta. Mas é porque ainda não apareceu nas mucosas. Caninos, felinos e ovinos têm o plasma claro. Bovinos, eles podem ter altas concentrações de caroteno. E equinos possuem alta concentração de bilirrubina circulante, além do caroteno. Então, tem uma coloração bem amarelada. Foi o que a gente falou lá no primeiro bimestre, do plasma deles, que é mais amarelado e pode ser confundido com icterícia.
Então, voltando a falar das icterícias, a gente tem a pré-hepática, hepática e pós-hepática. A pré-hepática acontece por conta de hemólise, então uma anemia hemolítica, então a gente está tendo uma produção excessiva de bilirrubina, vai ultrapassar a capacidade do fígado em converter, e aí a gente vai ter esse acúmulo. Então, causas de hemólise, a gente tem vírus, por exemplo, o vírus da anemia infecciosa equina, bactérias, leptospirose, micoplasmose, rickétsias, que é o anaplasma, protozoários, babesiose, tripanossoma, substâncias químicas como cebola, propilenoglicol, aspirina, zinco, e pode acontecer por imunocomplexos, então uma doença imunomediada. A gente vai ter aumento da bilirrubina total e da bilirrubina indireta e do urobilinogênio. Então, como que acontece? Pensa, a gente está tendo essa sobrecarga hepática, a gente tem uma bilirrubina indireta, a gente não consegue converter ela porque ultrapassou a capacidade, então vai ter acúmulo de bilirrubina indireta, e aí com o tempo também vai ter acúmulo de bilirrubina direta e do urobilinogênio. Então a gente tem que ter essa noção, na pré-hepática acumula primariamente a indireta, só que com o tempo acumula a direta também e o urobilinogênio. Icterícia hepática. A gente tem redução na utilização da bilirrubina pelo hepatócito por conta de uma disfunção hepática grave. Então, o hepatócito não está funcionando direito e aí a gente vai ter essa redução na utilização. Então, na icterícia hepática, a gente tem aumento da bilirrubina direta e com o tempo também vai aumentar o urobilinogênio. Então, como causa, a gente pode ter hepatites, intoxicações, cirrose, neoplasias, distúrbios congênitos, como PIF, lipidose. Então, a gente vai ter aumento da bilirrubina direta, da total, e com o tempo a gente vai ter o aumento do urobilinogênio. E se for um caso crônico, a gente vai ter a bilirrubina direta e o urobilinogênio reduzido. E na pós-hepática, ela acontece por conta de uma obstrução, então, obstrução dos ductos biliares ou impedimento do fluxo dentro dos canalículos. A causa pode ser extrahepática, então cálculos, parasitas, neoplasias, fibrose, e pode ser intrahepática, associada a distúrbios de hepatócitos, então toxina, isquemia, metabólicas ou infecciosas. A gente vai ter aumento da bilirrubina total e direta, e não vai ter aumento de urobilinogênio porque ele não chega a se formar. Então, a gente vai ter, na verdade, redução no urobilinogênio. E além da redução no urobilinogênio, a gente também tem redução no estercobilinogênio. Então, o animal vai apresentar aquelas fezes claras. Então, vamos lá. Falando dos principais métodos de função hepática, vou começar aqui pela amônia. A que a gente dosa é a amônia NH3+. E o que acontece? A ureia no plasma ela se degrada em amônia. E essa amônia se converte em ureia, de novo, pelo fígado. Então, se a gente tem um problema hepático, a gente vai ter aumento na concentração de amônia. Já a ureia, a gente vai ter uma redução na concentração, porque aí não tem a conversão de amônia em ureia, logo, então, diminui a ureia. Então, vai ter diminuição, vou fazer aqui, vai ter diminuição na ureia e aumento da amônia. A glicose, a gente tem meio que dois meios, né? O fígado ele armazena glicose na forma de glicogênio e também sintetiza glicose na forma de gliconeogênese ou glicogenólise, né? Que é a quebra do glicogênio. Então, pega o glicogênio que está armazenado, quebra e transforma em glicose novamente. Ou pela gliconeogênese, né? Uma nova forma de produzir glicose. Então, tem esses dois meios. Então, ela pode aumentar ou reduzir. Se aumentar a glicose, é porque a gente tem uma incapacidade de armazenar. Então, não está tendo como armazenar e essa glicose aumenta. E se diminuir, é porque a gente está tendo uma incapacidade de sintetizar. Isso relacionando com o fígado. Bilirrubina a gente já falou bastante, então acho que já tá bom. Colesterol. A bile é a maior rota de excreção de colesterol do organismo. Então, se a gente tem, por exemplo, um aumento do colesterol, ele pode ser por uma colestase. Então, tem aquela obstrução lá e aí aumenta o colesterol porque não conseguiu fazer excreção como deveria.
e o fígado sintetiza colesterol, né? E, em caso de falência hepática, a gente pode ter uma redução do colesterol, mas nem sempre isso acontece. Mas é mais ou menos por aí. Então, uma colestase, a gente teria o aumento desse colesterol, e uma falência hepática, a gente poderia ter uma diminuição. Bom, as PPTs, elas são sintetizadas principalmente no fígado, e elas são constituídas de aminoácidos obtidos após a quebra e absorção intestinal. As principais que a gente tem é a alfa e beta-globulina e a albumina, que eu já falei bastante da albumina para vocês. Então, basicamente, o fígado, ele tem função de sintetizar e os rins seguram a proteína no corpo, então eles não deixam passar. Então, se a gente tem uma redução nessas proteínas, pode ser hepático, então associado a uma insuficiência hepática ou uma hepatopatia crônica, ou o animal não está comendo, absorvendo ou digerindo, ou ele está perdendo na urina, então problema renal. Então a gente tem que ver essa questão da proteína, da diminuição, que pode ser um desses 3 casos. Ah, ele está comendo, então ou é problema hepático ou é problema renal. Ah, não, o rim está tudo certo, então a gente sabe que é um problema hepático, entendeu? Então tem esses 3 meios aí de diminuir proteína. Bom, aí falando das globulinas, a gente tem as alfa, beta e gama globulinas. As alfa-globulinas, elas possuem 2 frações, a rápida e a lenta. E basicamente as alfa atuam no transporte e são proteínas da fase aguda, então de inflamação aguda. A gente pode ter uma diminuição das alfas em hepatopatias, má nutrição, síndrome nefrótica. E a gente vai ter um aumento, já que elas são proteínas da fase aguda, quando a gente tem uma doença inflamatória e ou infecciosa. As beta-globulinas, elas fazem parte ali da imunidade e também processo inflamatório. Então, o aumento e a diminuição acontecem ali pelo mesmo motivo da alfa. Elas são produzidas no fígado e o fibrinogênio é uma importante proteína também da fase aguda, já falei bastante para vocês dele. Então, o aumento do fibrinogênio indica um processo inflamatório agudo. E as gama-globulinas, elas são basicamente imunoglobulinas, que são anticorpos. Então, as gama-globulinas não são produzidas no fígado, são produzidas lá nos linfócitos. A gente tem um aumento quando tem uma ativação imune. Então, por exemplo, sei lá, o animal tomou uma vacina, a gente vai ter aumento das gama-globulinas e uma hepatopatia. E diminuição quando a gente tem deficiência de anticorpos, então quando o animal não tem imunidade. Exemplo, um animal que não recebeu colostro, não recebeu vacina, então ele vai ter essas gama-globulinas diminuídas. Também está relacionado com o processo inflamatório e ou infeccioso. Então, assim, essa parte das proteínas é bem extenso, porque a gente tem muita influência fisiológica, a gente tem influência de idade, então se é um animal jovem que recebeu colostro, que recebeu vacina, a gente vai ter aumento das globulinas, hormônios, então, por exemplo, testosterona, estrógeno, GH, são hormônios anabólicos, então vão aumentar as proteínas totais, corticoide reduz proteína, gestação e lactação, a gente pode ter um decréscimo de albumina e aumento de globulina, nutrição, então depende, o animal tem uma ração ruim, ou tem uma depressão de dieta proteica, então ele vai ter uma hipoproteinemia, uma hipoalbuminemia. Estresse, a adrenalina, ela pode gerar aumento das proteínas por desidratação e o cortisol redução. Então é importante ver isso ali, né, que geralmente a adrenalina está associada àquele estresse agudo, então a gente pode ter aumento das proteínas totais. Já o cortisol, que está relacionado mais ao estresse crônico, a gente pode ter redução. Então, a gente tem uma relação albumina-globulina que geralmente, quando uma sobe, outra desce. Então, por exemplo, se a gente pega lá e a relação está normal, é porque não está normal. Porque geralmente se uma sobe, a outra desce, né? Então, para estar normal, ou as duas aumentaram ou as duas diminuíram. E a gente vai pegar e olhar a proteína total sérica. Então, causas prováveis: hiperproteinemia ou hipoproteinemia. Hiper, as duas aumentaram, hipo, as duas diminuíram. A gente pode ter hiperproteinemia em caso de desidratação, como vômito, diarreia, queimaduras. Por quê? Se a gente desidrata, vai parecer que tem mais proteína no sangue do que tem de verdade. E hipoproteinemia, quando a gente tem uma superidratação, então
quando dilui demais. Então, parece que tem menos proteína do que tem. Por quê? Porque diluiu. Então, geralmente acontece quando a gente faz a coleta no membro que está tendo a fluidoterapia, e a gente pode ter essa hipoproteinemia. Acontece também perda de sangue aguda, então hemorragia, perda externa de plasma, então queimadura, diarreia, perda interna de plasma, como doença gastrointestinal, parasitas. Então, é basicamente isso. A relação está diminuída ou quando a albumina reduziu ou porque a globulina aumentou. Então, lembra que não vai ser ou a albumina reduziu ou a globulina reduziu. Não, ou a albumina reduziu ou a globulina aumentou. Então, a relação vai estar diminuída. Para a gente entender melhor essa relação, é porque é basicamente assim, ó, A dividido por G. Vamos supor que está assim, por exemplo. Essa relação vai estar normal, porque as duas aumentaram. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai estar normal. Aí, aqui no caso da relação diminuída, ou a albumina reduziu ou a globulina aumentou. Por quê? Porque se a gente diminui a albumina, que é a primeira, 1 dividido por 2 vai dar meio. Então, a relação diminuiu. Ou a globulina aumentou. Aqui a albumina está normal e a globulina aumentou. Aqui vai diminuir a relação também. 2 dividido por 4 também vai dar meio. Então, se a albumina reduz ou se a globulina aumenta, a gente tem essa relação diminuída. E a relação vai estar aumentada ou quando a albumina aumenta ou quando a globulina diminui. Então, por exemplo, 4, 2. A albumina aumentou. Então, a relação vai estar aumentada. 4 dividido por 2, 2. Ou quando a globulina diminuir. Por exemplo, a albumina está normal, só que a globulina foi para 1. 2 por 1 vai dar 2. Então, nesses casos aqui. Então, isso aqui é só para vocês entenderem a relação, tá? Ela não vai cobrar assim. É só porque às vezes fica meio confusa essa questão de quem aumenta, quem diminui. A relação aumenta, a relação diminui. Só para vocês entenderem melhor. Tá. A gente tem diminuição da albumina por 3 fatores, aqueles que eu comentei com vocês. Ou o animal não come, ou ele não está digerindo ou absorvendo por conta de uma doença do trato gastrointestinal, ou ele tem uma doença hepática, então ele não está conseguindo sintetizar, ou ele tem uma doença renal, então ele não está conseguindo segurar a proteína no corpo, então ele está excretando. Então, é uma dessas 3. E o aumento da globulina indica para a gente um processo imunoinflamatório, então asites, ou por exemplo, uma leishmania, uma Ehrlichia e tudo mais, doenças virais, enfim. E a relação vai estar aumentada quando a albumina aumenta, que é muito difícil acontecer, ou quando a globulina diminui. Então, a gente tem um aumento da albumina normalmente por hiperproteinemia por desidratação, que é aquele caso que eu comentei ali com vocês. E a gente tem diminuição de globulina quando o animal, por exemplo, não recebeu colostro, não recebeu vacina, não lidou com o ambiente. Então, ele vai ter uma diminuição de globulina. Então, é basicamente associado a tudo que eu expliquei para vocês, só que vem